mas sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia se renova a cada amanhecer. Amém? Quantos aqui já foram abençoados durante esses dias que estão aqui na escola? Quantos já receberam do Senhor a confirmação do seu chamado? Amém? Todos ou falta alguém ainda? Ainda falta alguém? Alguém tem dúvida do seu chamado ainda? Amém ou misericórdia? Amém. Brincadeira. Bom, eu já falei meu nome e eu sou membro da Igreja Metodista Wesleyana lá do Nova Floresta, né? Congrego com o Caio, tem algumas pessoas de lá aqui fazendo a escola, outras trabalhando, outras ministrando louvor, tocando. A galera está envolvida aí e faço parte dessa igreja já há quase 5 anos, já estou lá na igreja e há quase 4 anos eu venho trabalhando com jovens, com a juventude. Eu já fui líder de jovem, né? Hoje eu sou conselheiro de jovens, supervisor distrital de jovens lá do Distrito Sul. Ano passado, né, eu acho que muitos, não sei se alguém estava lá, o Tailã estava lá, a galera que é metodista estava lá em Guajará-Mirim. A gente organizou o congresso lá da Juventude Wesleyana, foi uma bênção, foi um divisor de águas na minha vida, eu creio que na vida de muitos ali naquele lugar. E a gente tem só que agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e em nosso ministério. Eu queria, antes de começar a palavra, eu queria falar para você que, apesar de eu estar aqui, né, queria, por favor, que desligasse os holofotes aqui, alguém que mexe na luz aí, por favor. Apesar de eu estar aqui, né, diante dos holofotes, eu não estou isento da palavra que vai ser ministrada hoje aqui. Ontem eu estava ali atrás escutando a palavra da Heloísa Rosa e eu peguei uma cipoada, como diz o meu presbítero Elvando, peguei uma cipoada ali atrás, porque a gente acha que está fazendo muito, a gente acha que está, né, às vezes, como o Caio acabou de falar, que a altivez ela vem e nos cega, e não é isso. Quando a gente escuta algo que vem de encontro a nós, a gente fica meio tonto, meio zonzo, mas a gente pede para o Senhor discernimento, assim, direcionamento, que Ele possa estar levando a gente, né? E graças a Deus que eu não estou isento, e graças a Deus que a palavra que será ministrada aqui é maior do que eu, maior que o pregador, maior que o ministro de louvor, maior que todos. A palavra é maior, graças a Deus, né? Porque senão a gente não seria nada. O que valeria a pena? Nada. A gente não iria pregar nada aqui se não fosse a palavra do Senhor. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá no livro de Lucas. Lucas, capítulo 4. Vamos ler o versículo 18 e 19. Essa palavra o Senhor me revelou lá em Manaus, ano passado. Eu fui convidado lá. Quem é de Manaus aí? Tem alguém de Manaus aí? A galera de Manaus. Eu fui convidado para estar lá no acampamento de jovens. E o Senhor me deu essa palavra. Era o tema do acampamento, era esse versículo. Só que eu meditei. E aí eu fiz todo o estudo da palavra a respeito desses versículos. E logo depois, lá em Manaus, horas antes de eu ministrar a palavra, orando, o Senhor me revelou algo tremendo. E eu quero passar para vocês hoje aqui. Todos acharam? Antes de ler a palavra, todos têm Bíblia aí? Está todo mundo com Bíblia? Amém? Essa semana eu vou estar lançando uma campanha lá na igreja, né, para a juventude. E eu queria que, se você puder também, já em primeira mão, participar dessa campanha. A campanha é Carregue Sua Bíblia 24 horas por dia, para onde você for, porque isso aqui é identidade. Você já imaginou quantas pessoas você poderia ganhar somente carregando sua Bíblia? Já imaginou a oportunidade que você tem de evangelizar somente levando a sua Bíblia consigo? É a sua identidade. O pessoal vai ver, olha, o cara está com a Bíblia. Não é o crentezinho, não. É um cara que carrega a Bíblia e está pregando a palavra ali. E de repente, o cara está precisando de algo, um amigo seu, ou então alguém que passa e vê você com a Bíblia. Você é evangélico, ora por mim. Então eu quero ir lá na sua igreja. A sua identidade está sendo revelada ali a partir do momento que você carrega a sua Bíblia. Amém? Não no celular, queridos, nem tablet, nem computador, nada, mas o livro. Amém? Vamos ler então, Lucas 4,
Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, nesta hora nós rendemos graças a Ti, Deus. Queremos dizer que somos, papai, totalmente dependentes de Ti. Queremos aqui que o Senhor venha, Pai, falar conosco. Sabemos que já escutamos palavras e mais palavras, estudos e mais estudos, papai, não só nessa igreja, mas durante, papai, toda a nossa caminhada contigo. Mas queremos hoje aqui, papai, ouvir a tua mensagem revelada, pai. Aquilo que tu tem, Senhor Deus, preparado para nós, para mim. Que o Senhor possa, Senhor Deus, abrir agora nossos ouvidos celestiais, Pai. E que nada, Senhor Deus, venha impedir de ouvir a Tua voz. Nós aqui, Pai, decretamos a falência de Satanás e seus anjos. Tudo aquilo, Senhor Deus, que venha tentar estragar, venha atrapalhar, venha tentar, Senhor Deus, papai, distrair. Cada irmão aqui nós repreendemos, papai, e damos uma ordem que bata em retirada pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse texto, queridos, ele, na verdade, ele é extraído lá do livro de Isaías 61, né? E foi o próprio Jesus que leu essa passagem aqui no livro de Lucas. Lucas, né, o livro de Lucas, ele revela a nós que foi o próprio Jesus que ele leu essa passagem, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, e a pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele, logo após ter passado aqueles 40 dias no deserto, logo após ele ter sido ali tentado por várias e várias vezes, cada situação que Satanás chegava e apresentava para ele, olha, isso, Jesus negava. Jesus falava, eu não quero, eu não preciso de você, eu não preciso das suas coisas. Jesus, ele passou 40 dias sendo tentado no deserto. E ele viveu ali aqueles 40 dias, né, sem comer, sem se alimentar. Ele ficou em jejum durante 40 dias. Você já imaginou ficar 40 dias em jejum? Eu tenho um primo que ele passou 40 dias sem comer carne vermelha, jejuando. Ele tinha um propósito, ele e a esposa dele. Mas ele ficou tão fraco, queria só carne vermelha. Ele ficou tão fraco que os cabelos dele começaram a cair, porque ele não estava ingerindo proteína suficiente para manter o corpo físico. Ele estava caindo os cabelos dele, mas ele continuou firme. Ele continuou firme por aquele propósito. Jesus, ele passou 40 dias sem comer nada, nem beber nada. E Satanás ali tentando ele. E quando a gente pede para um irmão fazer um jejum, aí o jejum fala assim, eu vou fazer jejum de internet. Eu não vou olhar meu Facebook durante uma semana. Aí fica fácil, queridos. Fica fácil. Cadê você negar a sua carne, cortar um alimento, algo que venha fazer parte do seu dia a dia? Conheci um jovem que ele era louco por pão. Acho que muitos sabem quem é aqui, o Elias Medina, né? Ele congregava com a gente. E ele era, sim, fanático por pão. E ele fez um jejum, uma vez tirou o pão. Ele estava para enlouquecer. Ele, mano, eu não aguento mais. Chegou para mim uma vez e falou, não aguento mais. Já tem 15 dias que eu não como pão, eu quero comer pão, eu quero comer pão. E no dia que ele entregou o propósito, 6 horas da manhã, ele correu na padaria e comeu, acho que 10 pães, sei lá. Será que acabou de comer pão? Então ele tinha um propósito, ele passou uns dias ali orando, jejuando. E Jesus também sabia que era preciso ele passar esses 40 dias no deserto. Jesus sabia que ele iria ser tentado por Satanás por diversas maneiras. Satanás ele iria armar situações para que Jesus pudesse cair. Mas ele sabia que era preciso, assim como a Heloísa Rosa falou ontem, né, a respeito de a gente fortalecer os joelhos, né, fortalecer os lombos. Jesus sabia que era preciso se fortalecer. E como ele iria se fortalecer? Lá no deserto. Lá no deserto ele iria se fortalecer, ele iria se manter firme, porque ele sabia que quando ele voltasse as coisas iam ser pesadas, né? A barra ia ficar pesada para dele, né? E quando ele chegou, ele foi direto para a sinagoga a fim de orar.
Ele chegou ali, correu para a sinagoga. Falei, eu quero orar, eu quero orar. E lá entregaram para ele o livro de Isaías. Ele chegou ali e entregaram para ele o livro de Isaías. Ele abriu nessa passagem. E leu essa passagem. Nesse momento, logo depois ele fala, Jesus se fez cumprir. Então, aquela profecia, a profecia dele, o ministério de Jesus aqui na terra, ele fez se cumprir justamente após ele ler essas palavras. Ele fala assim no versículo 20: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou, e todos na sinagoga tinham olhos fitos nele. Todos estavam admirando ele, esperando o que ele ia falar. Então Jesus passou a lhe dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Hoje se cumpriu a escritura. Jesus falou, ele leu ali, ele pegou o livro de Isaías, abriu e leu e falou: hoje se cumpre. Porque ele sabia que ele já estava preparado, sabia que ele já tinha passado por uma barra lá no deserto, e ele sabia que ele já estava forte o suficiente para aguentar as pancadas nos lombos. E eu quero aqui, com essa passagem, esse versículo, eu estou falando um pouco o que antecedeu esse fato, justamente para você entender de onde eu quero chegar. Eu dividi essa passagem em algumas partes, são 4 partes. Na verdade são 6 partes, 4 partes é depois. Na verdade são seis partes. A primeira parte é: o Espírito do Senhor está sobre mim. As palavras afirmam que aquilo que havia acontecido lá no deserto, quando ele foi tentado por Satanás, o Senhor resistiu, se manteve firme, pois sabia que o Espírito do Senhor estava sobre ele, permanentemente. Diferente do que acontecia lá no Antigo Testamento, quando o Espírito do Senhor vinha sobre os profetas, sobre determinadas situações. Não, Jesus, ele tinha o Espírito do Senhor sobre ele permanentemente, 24 horas por dia. Ele sabia que ele podia contar a hora que ele quisesse. E esse Espírito hoje, ele representa a cura, representa a libertação, a restauração a todos que creem nele. No Antigo Testamento, como eu falei, era temporário, as coisas aconteciam. Davi, ele teve o Espírito do Senhor quando ele foi lá e enfrentou aquele gigante. Mas quando ele pensou em assassinar e quando ele pensou em adulterar, você acha que o Espírito do Senhor estava sobre ele? Não, queridos, não estava. Por isso que eu falo, Jesus, ele tinha essa concepção de que o Espírito do Senhor estava sobre ele 24 horas por dia. E Pedro, o apóstolo Pedro, ele reconheceu o valor dessa unção sobre Jesus em Atos 10:38, diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus foi generoso e misericordioso quando disse aos discípulos que enviaria o Consolador, lá em João 14, quando ele fala que eu enviarei o Consolador. Eu até achei que a Heloísa ia cantar essa música ontem, logo depois da... Oi? Logo depois da sua ressurreição, Jesus soprou e entregou aos discípulos o Espírito, lá em João 20:22. Sem unção do Espírito não há ministério eficiente, há mero profissionalismo. Hoje a igreja está cheia de profissionais do Evangelho de Deus. Hoje a igreja está cheia de pessoas que só faltam levar a carteira de trabalho para o pastor assinar, porque acham que são profissionais demais, acham que são melhores demais. E não é isso que Deus quer, não é isso que Jesus pregou aqui. Jesus quer entrega, queridos. A segunda parte é: pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Evangelizar, o verbo evangelizar significa levar boas notícias, anunciar boas novas. No Antigo Testamento refere-se a instruir as pessoas a respeito da verdade que pertence à salvação. Os pobres citados no texto eram pessoas desprezadas pelos doutores judeus, aqueles que tinham consciência de sua fragilidade espiritual. Jesus pregava mudança de caráter e de comportamento. Vimos isso com a mulher samaritana e com Zaqueu, o cobrador de impostos. Jesus tinha visão de ministério e reino.
Ele sabia que fora ungido para levar as boas novas aos excluídos. Ele sabia que tinha de cumprir o seu chamado. Ele sabia que era preciso pregar a palavra. Ele não pregava riqueza. Ele não chegava para o pobre e falava: olha, se converte que você vai ficar rico. Não, queridos. Ele falava: se converte que vai mudar a sua vida. Sua vida vai mudar. Você não vai ficar rico, mas eu tenho certeza que você vai ser abençoado. E a palavra de Deus diz que onde a planta dos nossos pés tocar, nós seremos abençoados e tomaremos posse daquele lugar. É herança nossa. E você? Foi chamado, foi capacitado? Eu acredito que muitos aqui que levantaram a mão quando eu perguntei se já tinham certeza dos seus chamados. Muitos aqui já foram tocados de alguma forma, ou por palavras, ou por gestos, ou por uma simples canção, pelo Espírito Santo de Deus. E às vezes a gente ouve aquilo ali, escuta, vê e deixa de lado. Nós queremos às vezes o conforto, queremos às vezes o que é o melhor e não o que é o difícil. A gente olha para a dificuldade primeiro do que olha para a vitória. Primeiro a gente vê a dificuldade, primeiro a gente vê a forma mais difícil de fazer as coisas. A gente não consegue enxergar a vitória lá no final. O crente hoje, se o pastor falar assim: olha, irmão, a gente vai evangelizar, a gente vai sair sábado para entregar panfleto. Mas pastor, e se chover? E se o sol estiver quente? Irmão, para com isso, irmão. Que conversa é essa? Se o pastor quer que você vá levar os panfletos, vá, independente de chuva, independente de sol, independente de neve, independente de trovão, independente de tsunami, de furacão, vá, leve o panfleto. Faça o que tem que fazer, evangelize. Não faça igual Marta, né? Marta, ela só queria saber quando Jesus chegou ali. Marta corria para um lado, corria para o outro, ela queria saber trabalho, ela queria trabalhar. E Maria não, só adorava. Maria só adorava. Não seja Marta, não queira saber só de trabalho, não olhe para as dificuldades. Marta se preocupou em manter a casa arrumada, em ver se a casa estava limpa. Queridos, Jesus, ele não se preocupa com a arrumação da sua casa. Ele não se preocupa se está limpo ou se não. Ele se preocupa com o teu coração. Teu coração está limpo? Teu coração está arrumado? Aí sim, você vai ser abençoado. Não se apegue às coisas materiais. Não se apegue aos bens materiais. Tudo isso é passageiro. Mas a sua vida, a sua comunhão, a sua eternidade, isso sim tem valor. A próxima frase é: enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Queridos, essa aqui, a libertação aos cativos, existe uma coisa chamada escravidão espiritual. Escravidão espiritual é a pior que existe. Quem tem espírito sobre a algema não exerce sua vontade, não pensa, não toma decisões. A liberdade do espírito é a maior que existe. A partir dela é possível desfrutar de outras liberdades. Muitos na época esperavam por uma libertação política. O Império Romano, ele dominava tudo aquilo ali, então o povo ele esperava que viesse o cara que iria batalhar, que ia pegar na espada e ia matar todo mundo, né? Como diz o pessoal lá do Hermanoteu, mata todo mundo, né? Eles esperavam por isso, mas Jesus não veio para isso. Jesus ele veio libertar os cativos de espírito. Ele veio proclamar liberdade espiritual, queridos. E o povo da época, ele esperava por um cara assim, tipo, como diria hoje, tipo os Vingadores, assim, um cara que faz parte dos Vingadores, né? Vamos falar da atualidade. Eu ia falar Rambo, mas Rambo é do meu tempo, né? Muita gente não assistiu Rambo. Rambo é do meu tempo. Então, Capitão Nascimento. Então ele espera. Oi? Do nosso tempo. Então, eles esperavam por um cara assim que iria pegar na espada e ia guerrear, ia ficar à frente dos exércitos, mas não. O povo ele esperava por isso, mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para proclamar a liberdade espiritual. E existia muitos cativos naquela época, muitos. Ele sabia que era preciso proclamar essa liberdade.
Ele sabia que era preciso proclamar liberdade espiritual. E essa é a liberdade que a gente vive hoje. Pelo sacrifício dele lá na cruz, pelo sangue dele derramado lá na cruz, hoje nós alcançamos a liberdade espiritual. Nós temos livre acesso à sala do trono. A gente não precisa passar tempos e tempos se consagrando, como fazia no Antigo Testamento, para poder adentrar no Santo dos Santos. Não. Hoje a gente tem a liberdade. A próxima frase é restauração de vista aos cegos. A cegueira aqui citada refere-se àquilo que tem matado muitas pessoas espiritualmente. Alguém sabe o que é? Alguém sabe o que tem matado muita gente espiritualmente? A gente luta contra o pecado, queridos. É o pecado que tem matado. É o pecado que tem paralisado. É ele que prende as pessoas em calabouço. Você tem uma vida de comunhão, uma vida que busca a santidade, uma vida que está ali servindo na igreja, mas tem algo que está te prendendo. Tem algo que te prende. Algo que te impede de dar o próximo passo. Você vai ficar naquela mesmice, naquilo ali, e não vai sair daquilo. O que te impede hoje de sair daqui dessa escola, no final, que terminar, e ir para as nações? Nada, queridos, é você mesmo, é o pecado que habita em nós. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores. A Bíblia fala que o Senhor, Ele viu que o pecado, ele se multiplicava no coração do homem. A maldade se multiplicava no coração do homem. E o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Ele ficou triste, porque ele viu que ele fez algo assim, esplêndido, algo perfeito, que nós somos perfeitos, querido. Não existe, se você olha para um corpo humano, né, quem faz medicina, quem já fez medicina, quem é médico, olha para um corpo humano. Eu falo isso porque às vezes eu sou meio curioso em relação à medicina, né? Eu tenho um sonho, né, de um dia, sei lá, se tornar médico, mas, amém? Né, eu tenho um sonho, né? Até algumas pessoas lá da igreja brincam, até me chamam de Dr. House, né? Porque às vezes, Ricardo, eu estou com isso e isso. Não, toma isso. Então eu tenho um pouco dessa curiosidade em relação a medicamentos, em relação ao corpo físico. E se você pegar para ver como somos perfeitos, queridos, como o nosso corpo é perfeito, sabe? Existem outros seres vivos, mas a perfeição está em nós. O Senhor fez nós perfeitos. E aí, né, nasceu algo dentro de nós que é a maldade, algo que atrapalha, né? A gente não consegue enxergar o avançado estado de decomposição espiritual em que a gente se encontra. A gente não consegue. A gente acha, que nem eu falei, ontem eu peguei umas poadas porque eu achei, minha concepção estava assim, tá tudo bem, sabe? E não está, queridos. Você não fique satisfeito. Você não se satisfaça por aquilo, pela sua vida, pelo jeito como ela está. Não, queridos, não fique satisfeito. Quantos aqui se sentem preparados? Quantos se sentem preparados? Amém? Ninguém? Glória a Deus, queridos. Glória a Deus por isso. Porque Deus não escolhe os preparados, Ele capacita, né? Ele capacita aqueles escolhidos. Glória a Deus pela vida de vocês, que vocês têm essa concepção. Vocês aprenderam aqui que não é eu, sabe? Não é eu, não é o homem, e sim Deus. É Ele quem está à nossa frente. Ele que abre as portas da prisão, Ele que faz com que os seus olhos vejam a luz, Ele que te restaura a cegueira espiritual. Essa cegueira que está escrito aqui é a cegueira espiritual. É Ele que te livra dos pecados, é Ele que fala assim, chega. Você foi chamado por mim, você é meu. O pecado vai tentar, o pecado vai vir, Satanás vai vir, sabe? Os demônios irão vir diante de você, mas você tem que ter firmeza. Você tem que ter, assim, a concepção de que Cristo morreu por você ali na cruz. A próxima frase é para pôr em liberdade os oprimidos.
Proclamar significa anunciar uma verdade. Jesus mostra aqui a ação dessa verdade. Ele agia conforme a vontade do Pai e conforme a unção do Espírito para libertar os oprimidos. Lá existe uma pequena história que eu queria ler para vocês em relação à liberdade. Um antigo conto narra o trabalho de um homem justo em Sodoma, tentando salvar a cidade. Ele se aproximava das pessoas, ia de rua em rua, de mercado em mercado, clamando com insistência: homens e mulheres, arrependam-se, o que vocês estão fazendo é errado. Acabaram por destruí-la e levá-los à morte. Todos riam dele, todos achavam aquilo uma chacota, achavam que aquilo não valia nada. E ele continuava dia após dia, de rua em rua, de escola em escola, de mercado em mercado, e ele iria e pregava: arrependa-se, 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 e ninguém ouvia. E ele continuava, e depois de muitos anos, alguém chegou para ele e perguntou: mas tu não está vendo que ninguém te escuta? Tu está vendo que você está clamando, está falando, e ninguém te escuta? Eles estão fazendo tudo errado. Ele falava: eu sei disso, mas eu continuo clamando, eu continuo pedindo, implorando, para que eles não me mudem. Eu continuo clamando, eu continuo falando para eles se arrepender, porque eu não quero me corromper. É a maneira que ele achou de se manter firme. É a maneira que ele achou de se manter fiel. Foi pregando o arrependimento. Pregando o arrependimento. E como a Heloísa falou ontem, eu falo muito delas porque foi muito impactante a palavra, principalmente para mim. Ela falou que a gente tem que estar praticando, a gente tem que estar lendo a palavra, tem que estar orando, tem que estar jejuando. Eu sempre falo que se você pegar uma brasa, você está fazendo um churrasco ali. Se você pegar a brasa e tirar uma brasa daquele fogo, você vai ver que ela vai se apagar. Assim também é na igreja. Se a gente não estiver unido, não estiver junto, se você estiver desgarrado, separado, lá no canto, você vai se esfriando, e quando vê está no pecado. Quando vê está vivendo uma vida onde está agradando a Satanás. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você continue firme. Ah, mas eu sou a igreja do Senhor. Eu sou a igreja, mas o Senhor fala que nós somos corpo. A igreja é o corpo. E não tem como um braço se movimentar se não estiver ligado ao tronco. Não tem como a cabeça se movimentar se não estiver ligado ao pescoço. Como é que você vai ter comunhão com Deus se não tem comunhão com o seu irmão? Como é que você vai honrar a Deus se você não honrar o seu pastor? A próxima palavra é apregoar o ano aceitável do Senhor. No texto de Isaías, lá no Antigo Testamento, o ano aceitável do Senhor é uma alusão ao ano do jubileu. Eu até esses dias estava escutando a rádio, não é Boas Novas não, aquela lá da Deus e Amor, não lembro o nome da rádio agora, e eles falando: olha, está acabando o ano do jubileu, que eles estavam numa campanha lá. Se acabar, se você não aproveitar, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E se você não aproveitar o ano do jubileu, só daqui a tantos anos, o cara falando, e esse ano, o ano do jubileu, era onde acontecia o perdão de dívidas, onde a cada 50 anos, se eu tivesse uma dívida lá com o Pauliano ele tinha que me perdoar essa dívida. Se caísse nesse ano do jubileu, ele tinha que me perdoar. Aí ia ficar liso, Pauliano? Então, lá no Antigo Testamento, ele fazia, acontecia dessa forma. Na mensagem de Jesus, o ano aceitável do Senhor é o momento que Deus escolheu para revelar o seu Filho ao mundo, mostrando a sua vontade aos homens, disposto a celebrar uma nova aliança. Jesus, quando ele leu essa passagem, e logo ele fala: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou e todos na sinagoga
tinham olhos fitos nele, né? Algumas traduções falam assim, olhavam para ele, admiravam ele. Então Jesus passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus, ele não só leu uma passagem do livro de Isaías, ele não somente pegou, né, fez que nem muitos crentes, né, que quando vou ver o que é que Deus tem para mim, aí abre, não, Deus não quer isso, não, isso aqui não. Isso aqui não, Deus, isso aqui é para o irmão que está lá no pecado, eu não. Aí abre outro, isso aqui sim, né? Deus não fez isso, Jesus não fez isso. Ele sabia que ele iria abrir, que iriam entregar o livro para ele de Isaías, ele ia ler isso aqui, porque ele já tinha passado por tudo aquilo lá no deserto, ele já tinha vivenciado tudo aquelas tentações, já tinha saído vitorioso de tudo aquilo lá no deserto, e Jesus sabia que ele iria chegar na sinagoga e que era o momento do mundo conhecer, né, a revelação que Deus tinha preparado para eles. O mundo precisava conhecer Jesus Cristo. O mundo precisava saber quem era Jesus Cristo. E você pode ver que logo depois Jesus começa a fazer os milagres. Jesus começa a curar. Jesus começa a transformar. Né? Como você vai anunciar, né, fazer o seu anúncio ao mundo? Como você vai chegar ao mundo e dizer: olha, eu estou aqui. Eu estou aqui pronto. Eu estou aqui já preparado, né? Sem antes passar pelo deserto, sem antes passar por lutas. Algo me chama a atenção nos dias de hoje, e algo me preocupa também nos dias de hoje, né? Como eu trabalho com jovens, e a gente tem uma grande preocupação nos casamentos, né, dos jovens. Algo me preocupa muito, porque hoje os jovens, eles querem se casar depois de estarem formados, depois de terem um apartamento, depois de comprar um carro, depois de ter vivido muita coisa em sua vida, solteiro, né? E isso me preocupa muito, porque aí as coisas se tornam muito fáceis. As coisas se tornam muito fáceis. Não há aquela ajuda mútua de homem e mulher, de marido e mulher, né, no casamento. E aí eles acabam falando: eu consegui muito fácil, então para acabar é muito fácil. Para acabar é muito fácil. Às vezes o jovem em casa, esses dias minha vizinha chegou com um convite de casamento. Aí foi mostrar para minha esposa, estava lá escrito assim: o presente que ela era madrinha, o presente que era para ela ter, para levar ou uma TV de LED de 40 e poucas polegadas, né? Ou depositar um valor X, eu acho que era, não sei se era R$1.000, alguma coisa assim. Estava lá embaixo o número da conta. Oi? O número da conta, agência, banco, tudo certinho. Então hoje as pessoas estão achando facilidade em tudo. Então, quando a primeira briga, a primeira discussão, o primeiro, né, desentendimento, eles acham que é muito fácil se separar. Acham que é muito fácil romper um casamento, destruir uma família. Isso me preocupa, porque Jesus, ele não veio pregar isso. Quando eu tenho 33 anos, né, da idade de Cristo. Daqui a alguns dias eu farei 34. E eu já sou casado há quase 15 anos. Casei com 19 anos, quase 20 anos eu casei. E já tenho 3 filhos. Um tem 14 anos, né? Quem me conhece, um tem 14 anos, já está querendo passar de mim já no tamanho. O outro tem 11 anos e eu tenho uma bebezinha de 1 ano e 7 meses. E durante esse tempo todo de casamento, as lutas, elas vieram, aconteceram, né? E assim, a Aline que gosta das histórias, né? De quando a gente conta que assim que a gente casou, a gente só tinha a guerreira, né? A guerreira era a Monarque Azulzona, né? A gente tinha a Monarque Azulzona e aí ia para o mercado fazer compra na bicicleta. Aí você imagina a cena. Aí minha esposa, eu colocava aquele monte de sacola no guidão, né? E a minha esposa vinha com mais um monte atrás. E ela falava assim: pedala rápido, porque o frango está congelando a minha perna.
Eu falei, mulher, tá pesado, não tem como. E outra coisa, tá difícil aqui de guiar o negócio. Ela não queria chegar. Ela queria chegar. E aí hoje a gente lembra das histórias, né? E a gente dá risada. Morava num lugar e quando chovia a gente ia lá para fora tomar banho de chuva. É melhor. Se é para se molhar, então vamos se molhar logo, né? Sabe? E aí são essas dificuldades que a gente lembra. Pô, a gente passou por tanta coisa, né? Hoje tem pessoas que chegam na minha casa, pessoas que não me conhecem, que não sabem da minha história, né? Esses dias até uma jovem falou para minha esposa assim: ué, o Ricardo, o pai dele não é rico não? A mãe dele não é rica não? Ela: não, a mãe do Ricardo é lavadora de roupa. Meu pai já falecido, ele era aposentado, né, com muita dificuldade. A gente, né? Eu tive uma vida mais ou menos até meus 12 anos de idade, mais ou menos. E aí caímos num período bem escasso financeiramente. E as lutas, né, as provações vieram. Eu não tinha conhecimento da palavra, né, vivi muita coisa, passei por muita coisa, até me casar, até conhecer a Jesus Cristo em 2005, para entregar a minha vida aos caminhos do Senhor. E eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus por ter passado por tudo aquilo. Eu sabia que era uma preparação, sabia que era preciso eu passar por tudo aquilo. Mas eu tinha sempre lá, quando eu estava lá no mundo, lá nas festas, nos carnavais da vida, né? Eu nunca deixei que o diabo me tomasse totalmente. Eu nunca me entreguei às drogas. Nunca deixei com que algo errado, né? Roubo, assassinato. Eu falo isso porque eu vivi isso. Roubo, assassinato, drogas, tudo isso onde eu morava. Né? Eu poderia muito bem me envolver com essas coisas, mas não. Eu dizia: eu não quero isso. As pessoas me chamavam de careta. Né? Olha lá o careta. Eu sou careta mesmo. E eu louvo a Deus por isso, porque hoje eu tenho uma certa bagagem para estar falando para um jovem o que é e o que não é. Esses dias eu peguei meus 2 filhos e falei: vem cá. Sentei os dois, busquei um vídeo na internet, não sei se alguém conhece, é um livro, mas tem um vídeo na Christiane F, que é sobre drogas, essas coisas. Mostrei para ele. Falei: você sabe o que é isso? Isso aqui é um viciado, olha do jeito que fica. Isso aí é um viciado que usa droga, uma pessoa que usa droga, que bebe, que usa droga, fica desse jeito. Eles ficaram me olhando assim: é, pai? Falei: é. Porque às vezes a gente falta isso. Eu fui muito instruído, apesar uma certa ausência do meu pai, eu fui muito instruído por ele para que eu não pudesse cair no mundo das drogas. Meu pai, ele bebia, ele fumava, né, mas nunca fez com que eu pudesse fazer as mesmas coisas que ele fazia. Ele sempre falava: olha, não faz porque é errado. E eu fui instruído dessa forma. E é assim que eu passo para os meus filhos. E às vezes, os jovens hoje, né, eles têm muita facilidade com as coisas. Hoje é tudo mais fácil. Se no meu tempo já era fácil, hoje é bem mais fácil. Hoje é bem mais fácil. Eu tinha amigo que ele usava a droga do meu lado. Usava a droga do meu lado e falava assim: cara, não cai nessa não. Não cai nessa não, porque isso aqui não tem volta. Isso aqui é furada. Quer dizer, aquilo ali já era Deus, né? Deus, ele já estava cuidando de mim. E há um tempo atrás eu fiz um seminário com o apóstolo Guilherme. E nesse seminário Deus me revelou, né? Me mostrou desde pequenininho, me mostrou na minha infância como ele vinha cuidando de mim desde a minha infância, até o dia que eu entreguei minha vida para Jesus. E Jesus também, aqui quando ele passou esses dias, né? Ele sabia que Deus era com ele, sabia que o Espírito do Senhor era com ele. Ele foi tentado no deserto, ele foi, humilhado, foi feito muitas coisas para que Jesus pudesse cair em tentação, mas ele se manteve firme. E essa palavra ela tem algo para nos revelar. Eu queria revelar algo para você nessa palavra hoje.
Mas antes, eu queria fazer algo. Quantos aqui estão disponíveis para a obra? Quantos? Todos estão disponíveis, todos querem, né? A gente passa um tempo estudando, né? Se alimentando da palavra, a gente sai daqui sedento, querendo mais. Vocês querem ir embora hoje? Se fosse para ir embora hoje? Ninguém quer ir, né? Ninguém quer ir embora, né? Eu lembro do meu encontro, eu não queria ir mais embora, eu queria ficar lá no meu encontro, eu quero ficar aqui, quero morar aqui nesse lugar, porque aqui é bom demais. E é assim, quando a gente está separado para o Senhor, a gente quer ficar ali, quer passar o resto da vida ali, porque é bom, queridos. A gente sai daquele portão, aí as lutas começam, né? As tribulações começam. Oh Deus, eu passei tanto tempo lá, foram uns dias maravilhosos, e agora eu estou aqui. Mas é isso. Jesus, ele vai te moldando. Cada situação, cada tribulação é para que você cresça. Para que você cresça. E eu queria fazer algo diferente antes de começar a revelação que eu tenho para você aqui nessa palavra. Eu queria um voluntário. Um voluntário. Que vem aqui à frente, um voluntário. Tanto faz. Como é teu nome, irmão? Charles? Acabei de perguntar quantos estavam disponíveis para a obra do Senhor. Todo mundo levantou a mão. E eu pedi um voluntário, só veio um. Só ele levantou a mão e todo mundo ficou olhando assim, né? Todo mundo, será que eu vou? Será que eu não vou? Tenho algo para ti, querido. Pega aqui para você tomar um refrigerante depois. Pode voltar para o seu lugar. Queridos, a bênção está aí. Queridos, você está tímido para as coisas de Deus. Aí você pensa, poxa, eu queria ter me levantado. Eu queria ter ido. Queridos, Jesus está falando, vem a mim. Eu quero você. E você fica aí parado, sem fazer nada. Diz, eis-me aqui, Senhor, mas envia o irmão que está do lado. Não é assim, queridos. Quer mais 10? Queridos, o Senhor, ele está te chamando. Às vezes ele quer te entregar uma bênção, mas você fica preso. Por quê? Porque você tem medo da mudança, tem medo do novo. Nós somos assim, o ser humano é assim. Eu tenho medo da mudança. Eu tenho medo das coisas novas. E hoje eu trabalho num lugar onde quase todo dia acontece algo novo e eu fico ali apreensivo. Mas algo lá no final fala assim, ei, sou eu, Deus, é eu que estou contigo. Eu vou contar algo rápido para vocês. Hoje eu trabalho no governo de Rondônia. Eu sou assessor do secretário da CEPLAN. E aí você pergunta assim, o Ricardo é político. Ele fez política lá na campanha do Confúcio para poder... Não, eu não trabalhei no Confúcio, na campanha do Confúcio Moura, não fiz política nenhuma. E hoje eu estou trabalhando para ele. Aí eu tenho um cargo de confiança dele. E algo que me chamou a atenção, justamente é isso, que Deus, ele está comigo. Deus, ele vai comigo onde eu for. Onde você for, Deus é com você. Não tema nada, querido. Sabe por quê? Porque se você temer, você não vai conseguir, você não vai ter a vitória. Como é que você vai conquistar algo que você tem medo de enfrentar? Não tem. Quando Davi, ele foi lá com aquele gigante, ele viu aquele gigante, eu imagino Davi olhando assim, fechou os olhos e olhando aquele gigante no chão já. A Bíblia não fala, mas eu imagino dessa forma. Porque ele enxergou a vitória, ele sabia que ele ia ganhar. E quando Deus, ele te entrega algo, da maneira que for, você vá com a certeza da vitória. Eu não conhecia, o governador, nunca trabalhei para ele. E um certo dia, entrei por conta de convite de um outro secretário, que é um amigo meu, é um irmão em Cristo. Ele me convidou, olha, vem trabalhar comigo, e daí eu passei para outro secretário, e agora já estou com outro secretário. Não conhecia os caras, e para você ter hoje, não sei se você sabe, para você ter hoje um emprego, com um cargo de confiança, você tem que ter conhecimento, você tem QI é quem indica,
né? E hoje, né, eu estou trabalhando pela graça do nosso Senhor Jesus. E ano passado aconteceu algo inusitado. Nós estávamos orando para a escola profética e a gente estava entramos em um propósito do jejum, fazer o jejum de Daniel. E a gente falou, vamos começar na segunda-feira. Beleza, segunda-feira. Segunda-feira de manhã, 7h15, eu acho, da manhã, meu telefone toca. E aí falaram assim, olha, para você ir lá na casa do governador. Eu falei, ué, que esse homem... Eu nem conheço o governador. E aí eu fui, cheguei lá às 7 horas da manhã. Aí esperei, nada do homem aparecer. Falaram, para você vir na hora do almoço, para você almoçar com o governador. Aí eu falei, ué. Aí cheguei lá, queridos, de jejum de Daniel, né, para almoçar com o governador. É aquela mesa, né? Eu me senti Daniel mesmo, né, diante dos manjares ali. E eu olhava para a salada, olhava para a batata que tinha, só comia salada e batata. Aí o governador olhava para mim e falava assim, ó, meu filho, tem carne aqui, tem arroz, feijão? Não, tá bom, isso aqui estou satisfeito. Estou satisfeito com isso aqui. Eu poderia muito bem ter me corrompido ali, né, ter comido da carne, ter comido das iguarias ali, né, dos manjares. Eu poderia muito bem ter feito isso. Mas não, queridos, eu me mantive firme, porque eu sabia que eu estava num propósito. E quando você entra num propósito, você tem que se manter firme. Porque às vezes a gente faz um propósito com Deus, né? Aí, vamos lá fazer um jejum de Daniel. Aí no outro dia te liga, irmão, tem uma picanha aqui em casa, ó. Aniversário, meu aniversário. Vem. Aí você vai, aí come a picanha e fala, Senhor, amanhã eu começo o propósito de novo. Aí passa o propósito, né? Deixa uma lacuna ali, ó. Estou no propósito, mas eu parei hoje, comi a picanha, amanhã eu entro no propósito de novo. E não é isso que Deus quer, querido. Deus quer fidelidade, Deus quer comprometimento com a obra, que Ele quer que você se mantenha firme. E Deus, Ele quer que você seja abençoado por Ele. E qual é a maneira de a gente se tornar mais abençoado? É lendo a palavra, é sendo fiel, é sendo compassivo com a obra de Jesus, com o Evangelho de Jesus, é levando a palavra. E o Senhor hoje, Ele quer fazer algo diferente, né? Hoje eu queria, né, revelar para vocês aquilo que o Senhor me revelou lá na cidade de Manaus. Nós pegamos essa palavra, vou ler novamente. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu fiz um breve estudo, né? E passei para vocês, né, dessa palavra, desses versículos. E agora eu quero passar para vocês o que o Senhor me revelou. E o que o Senhor faz? Às vezes Ele faz loucuras para que a gente possa entender as coisas dele. Ele faz loucura, né? Quando eu vi todo mundo correndo com panela, com tampa de... Falei, meu Deus, vão acabar com a cozinha do mergulhado. As panelas, tampa de panela, tudo batendo aqui, balde. Eu falei, vamos acabar com tudo. Os irmãos, é loucura mesmo. Falei, o Caio vai ter que comprar tudo de novo. Mas glória a Deus, porque é uma loucura que a gente faz. E se de repente você estivesse lá no mundo, você teria capaz de fazer essa loucura? Seria capaz de chegar na sua casa, pegar uma panela e começar a bater e louvar o Senhor? Eu te louvarei. Pá, pá. Hã? Não, é difícil, hein, querido? Pegar uma vassourada da mãe, né? Ou duas, né? Mas há loucuras que o Senhor faz para que a gente possa entender a sua palavra. E a gente pega essa palavra e vamos fazer agora algo diferente. Vamos ler ela de trás para frente. Tá? Eu vou ler alguns trechos. Agora sim, dividido em 4 trechos. Começamos lá em apregoar o ano aceitável do Senhor. Como eu falei, né? Esse ano aceitável do Senhor é o anúncio da vinda do Cristo, o anúncio da estadia dele aqui na terra.
né? Mas o Senhor, Ele me revelou que esse apregoar o ano aceitável do Senhor, ele se diz respeito a perdão. A perdão, queridos, que é algo difícil de ser feito hoje. Mas eu perdoo, Ricardo. Eu perdoo. Será, irmão? Será que você perdoa? Ah, mas a Bíblia fala que a gente tem que orar pelos aqueles que nos perseguem. Não para ter comunhão. Amém, irmão? Não é isso. Você tem que amar e tem que ter comunhão. Você vai amar alguém, você não vai passar por alguém, você não vai nem falar. Não existe amor, queridos. Não existe. Pelo menos a paz do Senhor, pelo menos, oi, como é que tá? Tudo bem? Você tem N motivos para ter raiva de alguém. Sabe, você tem vários motivos para ter raiva de alguém, de nem querer olhar na cara. Mas você tem que falar. Tem um cidadão que ele me persegue, faz de tudo, mas toda vez que eu encontro o cara, eu vejo que ele fica constrangido com a minha atitude. Eu pego na mão dele, às vezes abraço, coloco o braço assim, e aí, como é que tá? Tudo bem? Cara, aquilo quebra o cara no meio. Você já pensou você discutir com alguém, e aí vai lá, pede perdão. Já acontece isso, pede perdão. Ah, beleza, perdoa e tal. Mas aí acabou. É ele lá e eu aqui. E não é isso que a palavra fala. A palavra fala em comunhão. Comunhão é você se relacionar. Você não precisa ser o melhor amigo, você não precisa ser o confidente, ele não precisa ser o confidente. Mas, querido, que você tenha um mínimo de respeito pela palavra. Você converse. Você pelo menos diga, oi, tudo bem? Às vezes é só isso que a pessoa precisa. Acontece coisas na nossa vida, a gente sofre perseguições, sofre algumas situações que a gente fica imaginando, poxa vida, mas aquele cara lá, a gente fez tanta coisa junto, sabe? Ele falava que me amava, falava que estava junto comigo, mas ele fez isso comigo. A gente perde a confiança, a gente perde aquele elo, sabe? Mas a gente tem que perdoar. Eu passei por uma situação que algumas pessoas elas me magoaram, né? Algumas pessoas que estavam acima de mim me magoaram, e eu passei alguns dias sem ir na igreja por conta disso. Há um tempo atrás, isso faz muito tempo, e eu achava que aquelas pessoas viriam atrás de mim, por estarem acima de mim. Eu achava que elas viriam atrás de mim para conversar, para falar, e não vieram. Só depois de muito tempo, numa outra igreja, que eu já estava, aliás, nessa igreja que eu estou, né, a gente foi tocado pelo Espírito Santo, eu e minha esposa, a gente falou assim, vamos lá, vamos liberar perdão e vamos pedir perdão. E a gente conversou com aquelas pessoas, e a gente achava que eles iam falar assim, nos perdoem, mas não, querido, não saiu essa palavra da boca dele. E a gente teve esse entendimento, a gente falou, olha, vocês não nos perdoem por tudo que fizemos, pela nossa rebeldia, vocês nos perdoem, e a gente libera perdão para vocês, sabe? Eles não falaram, tem gente que é assim, elas não falam, pede perdão, e aí você tem que ter entendimento, tem que ter discernimento, tem que ter as coisas que vêm de Deus, e falar assim, olha, eu te perdoo, peça perdão e libere perdão. Hoje nós temos um bom relacionamento, hoje a gente conversa, esses dias eu encontrei no shopping, a gente fala, a gente dá uma gargalhada, né? A gente não tem mais aquela coisa assim, muito junto, mas onde a gente se cruza, a gente para, fala. Eu poderia muito bem no shopping, um monte de gente, poderia muito bem virar a cara, ou estou olhando para a vitrine, mas não, eu vou, falo, sabe? Eu cumpro a obra do Senhor, eu cumpro o evangelho do Senhor. E quando Deus ele fala pregoar o ano aceitável do Senhor, ele fala sobre perdão. Agora, mais subindo um pouco, né, vamos ler aqui. Para pôr em liberdade os oprimidos, restauração de vista aos cegos, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. O Senhor ele fala aqui sobre libertação, queridos.
esses 3 trechos de trás para frente, ele me revelou que é algo referente à libertação. Você é realmente liberto? Você é realmente livre? Você transparece algo que você não é? Será? Você tem convicção da sua liberdade? Você tem certeza da sua liberdade? Acredito que, assim como eu, queridos, como eu falei no começo, eu não estou isento dessa palavra. Deus está falando comigo. Tem algumas cadeias que ainda preciso me libertar. Algumas situações que eu preciso sair. E o que acontece? Sabe que a gente é privilegiado, assim como a Heloísa falou, olha, eu estou privilegiado por estar aqui. A gente é privilegiado, sabe por quê? Porque a gente tem acesso a essa liberdade. Mas acabou de falar que a gente está preso. Eu tenho algumas cadeias a serem quebradas ainda, mas o que acontece? A minha cadeia, ela está com a porta aberta. Ela está com a porta aberta, assim como a sua cadeia, ela está com a porta aberta. O que você tem que fazer? Sair da cadeia. Só depende de você, não depende de mim, não depende do Caio, da Aline. Depende de você. É você que tem que pedir para Deus: Senhor, eu quero sair. A cadeia está aberta. E você tem que sair da cadeia. Sair do calabouço. O Senhor já foi lá e abriu. Quebrou o cadeado que estava lá. Quebrou, arrancou a porta. Jesus foi lá e falou: sai daí. Mas você não consegue, às vezes você não tem força suficiente para sair. Por quê? Porque falta evangelho, falta palavra, falta jejum, falta comunhão, falta perdão. E o Senhor quer fazer algo na sua vida, mas você não consegue. Eu não consigo fazer isso. Você já fala não, eu não consigo. Tem muita gente que fala isso, eu não consigo fazer, eu não tenho como fazer, já vai negativando tudo. E não é assim. Se Deus entrega algo, você tem que achar a melhor maneira, você tem que buscar ideias, sabe? Maneiras como fazer aquilo, não olhar para a dificuldade. A próxima fase é: pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. A revelação de Deus aqui se diz respeito a chamado e entrega de dons. Por isso que eu perguntei se você já tinha certeza do seu chamado. O Senhor, Ele tem dons para te entregar. O Senhor, Ele tem um chamado para fazer para você. Cada um de nós, cada jovem, cada adolescente tem um chamado em sua vida. Cada um de nós, a gente tem dons a ser entregue por Deus. Depende de nós. E a última é: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Nós temos o acesso ao Espírito do Senhor, que é através do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é algo que o crente ele tem que viver. Eu lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu fiquei com a boca mole, acho que quase 2 horas lá na igreja. Do nada, assim, eu comecei a falar em línguas. E aí eu só chorava e só falava em línguas, só chorava e falava em línguas. E as pessoas olhavam para mim e falavam: Ricardo pirou. E eu queria falar, e eu ficava falando em línguas. Como foi bom, queridos, como foi bom. Você já viveu uma experiência profunda com Deus? Você já foi assim lá, assim num lugar secreto, só você e Deus? Você já viu o fogo, assim como Moisés viu a sarça queimando ali? Certa vez eu estava no culto de jovem e tinha poucas pessoas no culto de jovem. A gente sabe como é culto de jovem, né? Eu acho que na sua igreja não é diferente, é difícil a gente levar o jovem para o culto de jovem. A gente olha no domingo na igreja, eu olho, deve ter uns 400 jovens, mas no culto, dar 40 é muito.
Então a gente, no culto de jovem, e eu pedi algo para o Senhor naquele culto. Eu falei: Senhor, eu quero que o Senhor venha sobre mim hoje, independente de quem é o ministro de louvor, o pregador. Quero que o Senhor venha sobre mim hoje, quero ser ministrado por Ti. E aí no final a gente começou a ministrar uma música. A gente não, o pessoal do louvor começou a ministrar uma música. E nós ali orando e ministrando, e foi aquele retreté todo no culto de jovem. E a música é... Eu não sei falar muito em inglês, né? Mas a música é All We Need Is You. Tudo que eu preciso é de Ti, né? E aí a gente ficava repetindo, né? A gente ficava repetindo. E aí teve um certo momento que eu abri o olho, assim, porque eu senti um cheiro diferente. Aí eu abri o olho porque, quem está com óleo por aqui? Aí eu olhei, não vi ninguém com óleo. Olhei para cima, o óleo estava lá em cima, né? Lá longe da gente, onde a gente estava. Aí eu cheguei pro Emílio, que é o que toca violão lá. Falei: Emílio, falei para ele: tá sentindo o cheiro? Aí ele não escutou, né? Eu cheguei perto: tu tá sentindo um cheiro? Aí ele: agora eu tô. Aí eu comecei a me cheirar. Eu estava exalando mirra, né? Eu cheirava assim, e aquele cheiro. Eu falei: meu Deus, como é bom, como é bom. E tinha alguns jovens, e depois ainda fiquei fazendo pouco. Olha, o Senhor me perfumou hoje, viu? Eu estou perfumado pela essência do Senhor hoje. E foi muito bom, queridos, uma experiência louca. E o Senhor quer fazer loucura na sua vida. Amém? Fique de pé. Queria convidar o pessoal do louvor para vir para cá. Queridos, repita comigo: perdão, libertação, chamado e entrega de dons, batismo no Espírito Santo. Todo mundo tomou café? Amém? Então vamos de novo. Perdão, libertação, chamado e entrega de dons, batismo no Espírito Santo. Amém? Queria fazer algo com vocês hoje. Queria fazer baseado nessas revelações que o Senhor me deu. Eu queria fazer algo diferente com vocês hoje. Eu queria fazer alguns atos proféticos que vai fazer com que você mude, né? Eu olhei ali na frente: escola mergulhada, você vai sair daqui diferente, vai sair daqui mudado. Então eu venho trazer essa mudança. Eu venho ser instrumento hoje aqui para trazer essa mudança de vida para você. Eu queria hoje que você refletisse nessas quatro revelações, que é o perdão, a libertação, chamado e entrega de dons, batismo no Espírito Santo. Sabe? Como eu falei, o perdão é algo que ele tem que ser real, tem que ser do coração, não tem que ser da boca, não tem que sair por pressão. Ele tem que falar: o seu líder não tem que chegar para você: tu vai lá e se perdoa e se conserta. Não, tem que partir de você, tem que partir de mim. Se eu tenho algo contra alguém, a palavra diz: se você tem algo contra alguém, vai e se conserta. Ele não está falando para o seu líder falar para você ir lá se consertar. Às vezes é preciso a gente falar: olha, bicho, vai lá, a gente tem que ser usado pelo Espírito Santo, né? O líder às vezes tem que ser usado pelo Espírito Santo, porque sabe que o cidadão é duro, né? E às vezes a gente precisa fazer isso. E eu queria que você hoje liberasse o perdão verdadeiro. Queria que você hoje liberasse. Cadê o Wesley? Wesley, toca o violão, Wesley, para nós. Queria que você liberasse hoje o perdão que está aí escondido, que só você sabe que tem que ser liberto. Eu queria que você não se preocupasse com quem está do seu lado, comigo que está aqui na frente, com os músicos. Eu queria que você abraçasse a pessoa que está do seu lado, mas abraçasse mesmo, não é só colocar o braço, não. Por favor, ninguém fique sozinho. Se tem alguém sozinho, procure uma pessoa para abraçar. Procure uma pessoa para abraçar. E essa pessoa aí vai representar
Alguém que você precisa liberar perdão. Se é o seu pai, se é a sua mãe, se é o seu irmão, se é a sua namorada, não, seu namorado. Tá? Se é o seu líder, se é o seu pastor. Não preciso saber quem é, mas é preciso que você externe isso agora. É preciso que você fale aí para que Satanás escute, para que o Senhor escute. Não cele sua boca agora, não cele seus lábios. Peça o perdão. Ministre o perdão. Faça assim: olha, eu te perdoo, eu libero perdão. E eu peço perdão também. A igreja tem que parar de se comportar de maneira errada. E você é a igreja do Senhor. Gilvan, abraça ele aí, Gilvan. Gilvan, por favor. Fique sozinho não. Você que é aluno, não fique sozinho. Nós precisamos, queridos, parar de pensar que somos autodependentes. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebrantar meu coração. Como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Continue, queridos, continue. Ministre o perdão. Viva o perdão de Deus. Assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui neste lugar. Queridos, o perdão é Posso importante. esquecer. O perdão é necessário. O perdão é necessário para que você possa ter comunhão com Deus. Como você pode amar a Deus, dizer que ama a Deus, e não amar o seu próximo? Como você pode amar alguém que você não enxerga? E como você pode não amar alguém que você enxerga? Não tem como, querido, você não se engane. Você mente para você mesmo se pensar dessa forma. Você está mentindo para você mesmo. Filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Diga o nome. Diga o nome. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta